estratégia e execução andam de mãos dadas. A real conexão entre a equipe de execução e o comercial, ela é fundamental. A estratégia que muda toda hora, é muito difícil você conseguir que ela realmente aconteça. Foco em troca de ideias para que o resultado aconteça. Soraya Scartazzoni nasceu em São Paulo, é casada e tem uma filha. Ela já trabalhou na Unilever, Danone, Mondelez, Kimberly-Clark, Kellogg, antes de assumir a função atual, onde já tem 3 anos. Ela gosta de esportes, como corrida, natação e também de gastronomia, um bom vinho e sempre viagens. Prioridade número 1 é o amor. Eric Campos é natural de São Caetano do Sul, em São Paulo. É casado e pai de Cecília e Rafael. Ao longo de sua carreira, Eric já passou por empresas como a PepsiCo e a Reckitt. Há 9 anos trabalha na BIC e recentemente foi promovido a diretor de vendas e trade marketing. Ele pratica esportes como corrida e musculação e seu hobby é viajar. Ele já conheceu mais de 15 países e no futebol é São Paulino. Bem-vinda, bem-vindo. Você está no podcast Rumo. E essa é uma edição especial. Um conjunto de 5 episódios a respeito de trade marketing. Nessa edição, a gente vai estar recebendo por episódio 2 convidados especialistas neste tema. Estará comigo o CEO da Smolan, o Luiz Dente, e nós vamos estar aqui trabalhando juntos para construir conhecimento e novidades para você. Vem comigo, Trade Talk começa agora. Vamos conversar sobre estratégia e execução no ponto de venda. E essa conversa tão importante no trade, ela traz em si foco na comunicação, foco em troca de ideias para que o resultado aconteça. E eu quero trazer para vocês um primeiro questionamento sobre como é que vocês estão vendo a comunicação da estratégia para todo o time de trade? Como é que essa estratégia chega? Porque normalmente isso é resolvido na diretoria, resolvido no planejamento anual, ou às vezes trimestral, e como é que isso cascateia, né, na direção das equipes e de que forma isso de fato acontece na prática? Bom, acho que o primeiro passo é ter clareza, né? Clareza da estratégia, porque entre o planejamento lá em cima, com a diretoria, até replicar isso aquele cara que está no ponto de venda, você ter clareza do que a sua marca precisa, do que aquele ambiente de varejo te exige, é fundamental. Porque se isso chega de uma maneira complexa ou conflitante para esse executor, a gente perde todo o efeito dessa estratégia. Tudo que foi planejado não é capaz de ser reconhecido na loja. Então, seja numa pequena padaria, num grande supermercado, ou até mesmo no ambiente digital, ter consciência, ter clareza do que as marcas precisam, do que cada item seu precisa, é fundamental. E acho que você tocou num ponto super importante, assim, né, quando a gente está falando para que essa informação da estratégia tem que descer, essa simplicidade da comunicação, né? Então, como que a gente consegue traduzir essa estratégia de uma maneira simples, né, para o time que está no campo, né? Então, desde o trade até o campo. Acho que é um ponto super importante. E eu estava refletindo aqui quando você estava falando também essa questão da consistência, porque a estratégia que muda toda hora, é muito difícil você conseguir que ela realmente aconteça, né, na ponta. Então, essa consistência realmente na estratégia também é super importante, porque a gente leva um tempo para chegar a informação até a ponta e depois disso a gente treina os times, né? E quando a gente fala de um time que precisa ser treinado para ter realmente uma consistência de execução, é super importante a gente não ficar mudando toda hora essa estratégia, né, para que elas aprendam realmente a executar o que tá lá na estratégia. Sim. Olha, para mim, assim, né, é um assunto que eu adoro falar, porque de cara eu já digo assim, na minha opinião, estratégia e execução
andam de mãos dadas e é uma sincronia, né? E infelizmente existe muito entendimento em muitas empresas, e se fala isso nos boards: a estratégia está certa, a execução está errada. Se você não tem todos os pressupostos do que vai acontecer lá no campo para construir sua estratégia, o caminho que você escolheu não está legal. Ele não vai ser executado nunca, né? Então, para mim, né, essa sintonia fina entre estratégia e execução precisa ser super bem estabelecida. E acho que também a estratégia é feita de escolhas, né? Às vezes a gente está escolhendo fazer tudo e acaba não fazendo nada. Então eu diria que dentro desse papel de clareza e de comunicação será que a gente realmente está fazendo as escolhas certas? E essa é uma dificuldade crescente nessa economia digital que a gente está vivendo, porque os desafios eles vão acontecendo a cada semana, novidades incríveis, né? Uhum. Toda semana você tem um movimento de concorrência, um movimento do próprio mercado, que leva a gente a querer acrescentar atividades, acrescentar iniciativas em respostas às mudanças que estão acontecendo, até o ponto que fica insuportável você ter qualquer tipo de foco. Uhum. Então, esse monitoramento estratégico, que é um assunto, né, que a gente conversa regularmente, ele pressupõe o que? Olha, aconteceu uma novidade, eu preciso responder, tá? Mas o que eu vou tirar, então? Isso, é isso aí. É isso. Perfeito. Mas na prática isso está acontecendo? Vocês veem isso acontecer? Eu acho que acontece, mas precisa ter uma disciplina, né? Eu acho que a questão da estratégia dela ter a consistência e da gente não ser tentado toda hora, querer mudar ou acrescentar muita coisa, né? Para quem está executando, é muita disciplina, realmente. E aí entra o trade, né? Que tem um papel fundamental para garantir que essa disciplina seja seguida, principalmente pelas áreas internas. Exato. Né? Que não dá para ficar mudando toda hora, que precisa ter uma consistência na execução. Então, acho que o trade tem um papel fundamental de fazer esse filtro, né, a tudo que chega, né, tanto em relação à questão, né, toda dos estímulos digitais e do que acontece muito rápido no mercado, mas em relação também ao que vem, né, de retroalimentação do campo, né, porque também as pessoas que estão lá têm informações poderosas, às vezes, para colocar de volta para dentro da companhia. Né? Toca num ponto que é importante, né? Primeiro, o papel do trade marketing às vezes é aquele de moderador, de tentar ponderar o que é sim e o que é não para aquele momento. Acho que esse rastrear as atividades todas e tudo que se incorpora ao controle da atividade, da execução, né? Tudo que vem do campo precisa primeiro ser bem recebido, ser bem acolhido, mas ao mesmo tempo, para reagir bem o que eu vou deixar de fazer. Então esse papel de chato, é um papel desconfortável dentro da organização, de ter que olhar para aquela área e falar, isso nesse momento não é a prioridade, não vai dar para fazer. Exatamente. É um tipo de coragem que a gente só consegue ter se tem clareza na estratégia e se o input que veio da rua veio bem feito, veio bem coletado. Se a pessoa que está lá na ponta conseguiu extrair de fato a razão daquele tema, razão daquele problema. Então, se aquela dor foi bem diagnosticada na rua, ela vai ser bem tratada dentro de casa. É um pouco do que a gente passa no dia a dia com coleta, promotor, em loja. O promotor bem treinado, bem consciente do que aquela companhia quer, ele vai trazer um bom feedback. Acho que isso é importante. A qualidade do que vem da rua é muito relevante, desde que bem recebida, bem tratada, bem direcionada por gente bem qualificada, bem consciente. Mas eu ainda vejo uma dificuldade hoje, pelo menos eu passo por isso, eu quero ouvir vocês, da capacidade das pessoas de entender a estratégia. Ou a parte interna de comunicar essa estratégia. De forma simples, clara, né, objetiva, amarrada com atividades e tarefas fundamentais. Não na exceção, não no exagero
de trabalho, mas como é que vocês veem isso? Tá tudo bem, sempre bem comunicado, né? O marketing traz isso, tal, que maravilha, ou não? Não, claro. Não, né? Definitivamente não. Como é que vocês veem isso e como é que um diretor, um gestor de vendas pode ajudar nesse processo? Às vezes até um gestor regional, ele pode contribuir nessa relação com o trade, porque isso é um processo, gente, que não é uma comunicação, não é a campanha anunciada na convenção de vendas. Olha, mas anunciamos claramente na convenção de vendas, né? Mas, você talvez tenha que comunicar isso toda semana. Como é que é isso? É feito e como deveria? Acho que isso acho que você deve passar isso super todo desafio. dia. Mas acho que tem uma parte que eu acho que é super importante, que a gente não pode esquecer que tem um elo aí nesse caminho, né, de a gente chegar com a estratégia para o campo, né? A gente tem o cliente, né? Tem o varejo aí no meio. E eu acho que o que facilita muito é a gente ter bem claro o go-to-market da empresa, né? Que ele casa com a estratégia. Porque ali você tem, né, um elo no meio que é super importante para que aquela estratégia flua ali na loja, né? Então, eu acho que quando tem um go-to-market também muito bem definido, né, e bem estruturado, eu acho que essa estratégia ela chega mais fácil, porque daí realmente você vai no ponto. Esse canal precisa disso, esse canal precisa daquilo. Eu acho que é um facilitador para que essa estratégia chegue de uma maneira mais simples e mais direcionada. Acho que o que a Soraya está comentando é porque eu já vi isso acontecer muitas vezes, da estratégia sair, né, em resposta ao que está acontecendo no mercado, ou em resposta ao que está, né, alguma dificuldade da empresa, ela sair, vamos lá, todos nós precisamos recuperar market share, né, ou precisamos lançar uma inovação, né. O primeiro passo de uma comunicação bem feita o que a gente vai fazer, em que canal, em que cliente, e que a gente sabe que a gente vai conseguir, com as armas e recursos que a gente tem, implementar, né? Se você tem basicamente essas escolhas muito bem feitas, de fato, aí você cria uma forma de comunicar cada uma delas para as equipes diferentes, né, que atuam em cada um desses canais, e a comunicação fica mais fácil. Porque uma comunicação truncada sempre é aquela, tento fazer tudo em todos os lugares. A comunicação específica do que ele consegue fazer e que está dentro do processo que ele está acostumado a fazer é muito mais simples. Mais simples, exato. Acho interessante, você tocou no ponto do cara que está acostumado a fazer com o que a gente tem que fazer naquele momento. E aí, quero puxar o teu exemplo do gestor regional. Poxa, o gerente regional não está na matriz, não está no escritório todo dia. Ele tem poucos pontos de contato, mas se ele tem clareza, se ele tem entendimento do propósito, do que é aquela missão, né? Você limpa o escopo dele para que ele se dedique àquela missão de recuperar share, de às vezes bloquear um concorrente que está incomodando um pouco mais, ou de capturar aquele canal ou cliente que tem algo mais estratégico, de maior valor ali. A gente consegue alavancar o valor dessa pessoa, desse agente. Ele está lá, na região, no estado dele. Pode não ser uma realidade nacional, pode não ser uma realidade comum, mas ele, entendendo, consciente, está próximo do porquê das coisas, né? Da estratégia. Por isso a consistência é relevante. Mas quando a gente limpa o escopo e fala, ei, sabe de tudo que você precisa fazer? Isso é o importante para este período, para essa missão. Você tem certeza que você tem um cara de qualidade que está do teu lado e que vai fazer o que é preciso para que aquilo aconteça. Então, a gente tem que ter consciência de que tem não, a gente tem que dar logo de cara. Tem coisas que a gente não vai fazer por um período, mas principalmente o fator humano é qualidade do cara que vai fazer isso, da pessoa que vai fazer esse jogo acontecer lá na ponta. Mas Eric, tem um ponto que, assim, se o líder regional, ele também está lá na ponta, e ele está enxergando um monte de coisas acontecendo naquele contexto, e ele tentou influenciar a estratégia, né, de coisas que deveriam ser um pouco distintas, e não conseguiu, aí começa uma trava de comunicação que muitas vezes acontece, né, porque ele já assume e fala assim, já falei para a empresa que tinha que ser assim, estão me trazendo uma coisa diferente, né, a própria equipe dele já sente, opa,
estamos caminhando para o lugar errado. Então isso acontece. Acontece bastante. Bastante. Que eu acho que nem sempre a empresa também está preparada para ter essa escuta do que volta do campo, né? Então, assim, e por isso o trade acho que é tão importante nesse papel de realmente, que a gente estava falando, filtrar, trazer informação com qualidade, porque pega uma equipe que tem, sei lá, 2.000 promotores, às vezes você fala assim, como que essa informação vai voltar para dentro, né? De uma maneira estruturada, que realmente faça sentido e que realmente tenha voz dentro da companhia, né? Então, é uma das coisas que eu acho que o trade pode fazer de uma maneira bem importante dentro da companhia, né? Mas tem um desafio, né? As equipes são grandes, né? Principalmente das empresas grandes. E o nosso Brasil é gigantesco, então milhares de lojas. O desafio dela que ela falou é interessante, porque milhares de pessoas que estão cada vez mais com o celular na mão, com a atenção dividida, com 1000 pressões. Então, se você não sabe, se você não tem clareza e não sabe estruturar um modelo de comunicação ele tem que ser constante, eficiente e sempre fazendo sentido, né, você perde a atenção dele. Ele já tá fazendo coisas diferentes do que você imaginou comunicar, né? Exato. Ele usa esse conhecimento para tomar a direção que ele acredita. Não necessariamente isso constrói, né? Pode construir naquele ambiente, mas não tá alinhado ao propósito. A execução da estratégia. Né? O incentivo, né, também. O incentivo dele tem que estar alinhado com isso. Sim, né? super. Eu vejo também a questão do alinhamento estratégico de vendas. Muitas vezes, o que eu percebo é que o trade e promotores, enfim, não conseguem alcançar resultados por essa baixa interação com a estratégia vinda de vendas. Então, mesmo rupturas, né, que normalmente é endereçada como culpa do promotor, raramente na minha opinião, raramente, é muito raro. Né? Faço isso todo dia. Sempre essa conversa. Por quê? Porque a estratégia não tá sendo executada por vendas. Então, dentro dessa perspectiva, como é que vocês veem? Como é que a gente soluciona isso? Olha, não tá dando resultado, a gente culpa os promotores que claramente são um elo mais frágil em termos de poder, mas nós já sabemos que isso não é verdade. E aí, como é que a gente trata isso? Como é que vocês veem isso? Como é que quem está ouvindo a gente pode, o que vocês recomendam para quem está ouvindo isso, já que na empresa de vocês isso nunca vai acontecer, nunca aconteceu? Como é que se recomenda para os outros que resolvam como você resolve? Acho que essa é uma pergunta de mais de $1 milhão. A gente tem... Óbvio, a resposta não é tão simples, depende de cada ambiente, mas acho que a real conexão entre a equipe de execução e o comercial, ela é fundamental para isso, né? Acho que alinhamento de objetivos, tanto em termos de incentivo, remuneração variável, faz muito sentido, acho que é o primeiro passo, mas que eles tenham uma comunicação de objetivos coerentes, né? Um controla, um vigia o outro, um apoia o outro. Não ter o alinhamento do canal também pode ser bem prejudicial. Quantas não são as vezes em que a gente chega com uma estratégia inteligente, bem comunicada, com um time de execução super alinhado, e o cliente, o canal, não tem o mesmo objetivo. E acaba não conseguindo colocar porque aquilo é conflitante com a missão dele, os objetivos dele. Então, assim, a missão do promotor e do vendedor só vai ser coerente a partir do momento que o cliente, que o canal que tiver ali na intermediação, for igualmente alinhado. Então, não adianta eu falar de espaço, de rentabilidade, de preço, se eu não tiver estoque, política de compras, enfim, isso tudo. Então, são exemplos que, claro, depende da realidade, da categoria com a qual você trabalha, mas no final das contas é alinhamento dos agentes, de quem está envolvido. Né? Deve passar isso no dia a dia, não sei. Eu consigo pensar em vários exemplos disso na minha história. Não, e Eric, você falou um ponto que eu acho que é fundamental, assim, são objetivos em comum. Porque eu acho que é sempre o conflito, né? O promotor fala, tá ruptura porque vendas não mandou volume.
Aí o vendas fala, não, mas não mandou volume porque o promotor não arrumou, então não gerou demanda. E é aquele conflito. A partir do momento... Estoque virtual também. Estoque virtual, tem que dar baixa do estoque virtual, senão não vai gerar pedido e tal. Coisa que a gente super conhece. Mas acho que quando você coloca objetivos em comum, né, eu acho que daí já começa a haver uma necessidade desse time trabalhar junto e de se falar, né? Então, acho que é fundamental isso. Então, a ruptura, ela tem que ser meta do promotor, do vendedor, né? Para que realmente todo mundo trabalhe para isso, né? Senão acaba dando esse conflito. Bota a culpa num, bota a culpa no outro. Então, acho que esse ponto que você falou de objetivo em comum é super importante. Eu penso, Marcelo, que assim, tem uma parte que é fundamental, assim, conversando até com o Eric na BIC, eles fizeram muito bem, para você ter uma certa lógica, estabilidade de planejamento para que a demanda flua melhor, o ponto base que todo líder comercial deveria fazer, o que eles fizeram lá, é organizar bem todo o sistema de condições comerciais e preço entre canais e clientes. Isso parece ser básico, nem todo mundo faz isso com tanta atenção, mas isso faz com que os incentivos principais dos clientes sejam bem entendidos do lado de lá. E isso, do ponto de vista, se o incentivo é bem entendido do lado de lá, né, óbvio que você vai ter brigas no meio do caminho, mas elas vão ser resolvidas mais facilmente. E aí, provavelmente, um dos detratores de ruptura, que é uma negociação que não está se encaixando, ela é mais facilmente eliminada. Então, é uma política de comercial alinhadinha com lógica estratégica é fundamental. Mas depois que você tem essa política alinhada, tem também todo um modelo de planejamento de demanda, que eu aqui na qualidade de quem está agora desse lado e já fui da indústria, eu percebo claramente que a gente tem condição de ter muito mais informação e dentro do ponto de venda e usá-la dentro do processo de S&OP. Né? Vou dar 2 exemplos. Né? Um exemplo é, se você tem muita ruptura dentro de um contexto de lojas, uma forma de você olhar isso né, não pagar incentivos ou criticar o promotor. A outra é, puxa, tem um padrão aqui. Esse padrão, qual o erro que tem nesse padrão para a gente consertar? Então tem que consertar, né, dentro do modelo de planejamento. Esse é um ponto. E outro ponto dentro dessa discussão de informação é porque o mundo competitivo muda. Né? O promotor, muitas vezes, ele está olhando a nossa categoria. Né, o que a gente colocou lá de padrão de execução loja perfeita. Mas se tem movimentos dos concorrentes, ele está vendo, ele vê isso na ponta. Essa informação, se bem usada também, conectada no S&OP, ela também pode dar, né, uma chance melhor de você ter, né, a demanda sendo bem atendida. Tá. A gente pode passar para um ponto que eu acho que define a qualidade disso que você está falando, que é o fator humano, né? E esse fator é de fato a qualidade das pessoas ou a qualidade do trabalho delas em receber essa estratégia, em receber a comunicação da estratégia e aí começar a traduzir isso em execução para depois dar algum tipo de retorno. Como é que você entende isso? Tem algum exemplo aí? O fator humano, né, a grande discussão que está na mesa hoje, porque você tem, dentro do varejo, que é exatamente onde a gente vende, tem uma escassez de mão de obra, então ele já tem, né, uma dificuldade com o fator humano em termos de número de recursos em determinadas áreas e sofre por isso e obviamente pressiona a indústria, né, para que ajude. Mas dentro da indústria também não está fácil, né? Cada vez mais é difícil a gente achar os recursos que a gente precisa em determinadas regiões e posições. Tem custos, né, aqui no Brasil proibitivos em muitas situações para que a gente tenha, né, as pessoas que a gente precisa, né? E se a gente não tem as pessoas certas para fazer as posições de trade, de vendas, com uma certa experiência, né, é difícil tudo que a gente falou até agora de estratégia, planejamento, de funcionar lá na ponta. Então, na minha visão, existe uma dificuldade estrutural hoje. Eu acho que tem
uma oportunidade das indústrias e os fornecedores de mão de obra trabalharem juntos em capacitação, né? No final, grande parte dos profissionais de vendas do país vem de promotores, e é aí o desafio da gente. A gente tem que desenvolver essa turma para que eles sejam os próximos vendedores e os próximos agentes de mudança e de construção aí da relação com o varejo. Falando nisso, né, é que eu trouxe um vídeo aqui que eu queria dividir com vocês sobre esse fator humano lá no ponto de venda, que é onde a gente tem que entender como ele funciona. Olá, meu nome é Marta, trabalho para a Esmola no projeto da JBL. Vou contar um relato de um atendimento de excelência que eu fiz, principalmente agora, nesse Dia dos Pais. Atendi um cliente, ele veio, estava só olhando os produtos. No dia seguinte, ele voltou, já comprou 2 caixinhas e depois ainda voltou e comprou o fone. Tudo na mesma semana. Levou vários produtos, amou os brindes. E ele ressaltou bastante que o atendimento fez diferença para ele escolher essa loja para voltar e adquirir os produtos dele. Porque aqui na região a gente tem vários pontos de atendimento e eu acho que o atendimento que eu dei fez uma diferença enorme nessa aquisição que ele fez. Então esse exemplo, né, mostra, né, um atendimento super bem feito, né, uma moça que foi super bem treinada e conseguiu ter, né, essa performance no ponto de venda. Mas hoje isso é um desafio, né, para todas as empresas, o fator humano. Sem dúvida, né? Você vê a clareza que ela tem. Olha, eu sei que aqui em volta tem outras lojas. Ela tá conectada. Ela sabe mais do que apenas o ambiente daquela gôndola que ela trabalha, daquele espaço. É o ser humano, é diferencial, né? Hoje a tecnologia, no ambiente das grandes empresas, né, os seus concorrentes têm acesso à tecnologia que você tem. Não adianta a gente falar de inteligência artificial, que amanhã o seu concorrente pode ter. Agora, essa pessoa, bem treinada, ciente do ambiente que ela está inserida, vai além das fronteiras do trabalho dela, poxa, ela vale muito mais do que simplesmente aquela venda. Aquilo é um exemplo de que ela está totalmente conectada com a estratégia. Sim. Bom atendimento, diferencial dos produtos, identificou aquele consumidor, sabia da concorrência, não só da categoria dela, mas do cliente que ela atua. Poxa, isso é ouro, cara. Provavelmente o gerente dessa loja dá muito valor para o atendimento dessa. Então acho que entra também o quanto a gente ajuda também a pôr valor pro varejo, né, pro nosso cliente. E aí começa uma pergunta, né? Como é que a gente consegue trazer essas pessoas diferenciadas, porque de fato essa perspectiva de mercado, ao invés de simplesmente repetir aquele script de quem chega, né? Olha, eu vou repetir aqui, mas esse envolvimento e esse comprometimento, esse engajamento que você vê que uma pessoa como essa tem. Como é que a gente acha essas pessoas? Como é que vocês estão fazendo esse recrutamento e aonde vocês estão achando essas pessoas? Porque está todo mundo em busca de caminhos, de sugestões. Vocês têm alguma dica para dar para a turma aí? Eu vou te falar de partida, tá? Que você tem que ser uma empresa que atrai, né, os jovens ou maduros, né? A gente tem que ser uma marca empregadora, né? Uma empresa que tem propósito, uma empresa que tem cultura, uma empresa que respeita seus colaboradores de partida. Porque dado que está um desafio, se você não tem isso, ninguém vai vir trabalhar com você. Eu creio que vocês também têm essa mesma situação. Não. E eu acho que esse time de loja, eles se falam muito, né, entre várias indústrias, né, eles estão lá todo dia passando, né, as mesmas dificuldades e tudo. Então eles sabem muito bem o que cada indústria oferece, qual que é a cultura de cada uma. Então acho que você falou, Dente, é super importante, né, de realmente a empresa ter essa atratividade. Essa questão da atração também me parece algo que vai muito atrás de perfil, né? A gente tá falando de perfil e não necessariamente só de formação. Claro que você tem que investir na tua formação, capacitação, isso é importante. Mas as pessoas que questionam, as pessoas que se incomodam, a pessoa que tem aquela inquietação,
ela não necessariamente está na sua atividade. Hoje eu tenho bons exemplos da minha história do cara que era, sei lá, do departamento interno, mas ele tinha um fator humano que estava totalmente atrelado à venda, né? E a gente, é um mantra dentro da companhia, da BIC, a gente fala muito que quem não vende, ajuda a vender. Mas tem um cara que tá lá dentro ajudando a vender, às vezes com mais energia do que muita gente na rua. Então, aquele cara precisa ser capitalizado. Aquela pessoa precisa ser diferente. Então, a gente sente que ele pode fazer a diferença quando ele é colocado no campo. Então, às vezes, você tá olhando lá na rua, procurando o vendedor, o promotor do seu concorrente. Às vezes, tem um cara interno, um cara de uma área que tá lhe dando suporte e que tem muito para construir com você, porque ele tem vontade, ele tem interesse. Então, nasce nele. Então, eu sou super partidário de olhar os talentos dentro de casa. E, claro, às vezes você tá olhando numa outra área, num outro departamento, num outro setor. Isso, sem dúvida, porque a iniciativa, a motivação, né, vem de dentro. Não adianta você ter um ótimo lugar para se trabalhar. Atitude, né? As pessoas que tenham essa atitude, exatamente, mesmo que esteja no depósito, exatamente, você percebe essa vontade de aprender, né? Essa vontade de aprender. Essa curiosidade. É fundamental. E aí você vê que, né, a gente falou aqui um pouco, você tem que ser atrativo, você tem que escolher as pessoas certas, né, e buscar essas competências que facilitam com que a gente seja bem eficiente no trading e em vendas. Mas você também tem que treinar, né? Porque o que cada vez a gente percebe no mercado é dos profissionais virem um pouco menos preparados, pelo menos, pode ser um preconceito meu, mas pelo menos do que eu imagino que as nossas gerações eram preparadas. Sim. Então tem uma questão de como que a gente treina eles dentro dessa operação de vendas. Não é um trabalho simples. Muitas empresas também usam um modelo de treinamento uma vez na convenção de vendas no ano, quando na verdade, principalmente com os mais jovens, você precisa ficar, né, repetindo, né, construindo não só cultura, mas também o entendimento de como ele tem que fazer a estratégia. Exatamente. Experiências críticas, né, também colocá-lo em contato com momentos-chave, com atividades relevantes. Acho que isso também ajuda a criar treinamento em loco, né? Sim. Campo, ali. Sim. Então, você isso. coloca aquele promotor que vira um vendedor, aquele marqueteiro que desce para entender a rotina do promotor. Então, várias empresas fazem isso, né? De colocar o dia do promotor. Olha que legal isso. Quanto aporta para dentro. Então, isso, o líder que está do lado e vai na visita com ele. Aquela visita acompanhada é sempre produtiva. Se bem feita, né? Consciente da formação daquele profissional, vai ser sempre positivo. E a qualidade da liderança também, né? Que eu acho que assim, é super importante. O time que está no campo é um time grande, né? Que não necessariamente está toda hora que a gente falou, né? Tá lá, às vezes, isolado numa regional e não tem tanta proximidade com a estratégia. Então, não adianta nada pegar o perfil certo de promotores, pessoas motivadas, com vontade de aprender, mas a gente não tem qualidade na liderança, né? Acho que é fundamental. É um grupo muito grande. O que você vê como qualidade na liderança? Tem algum pilar, tem algum conjunto de características? Quantas são? Como é que você enxerga isso desse líder de trade que você entende que atrai e que mantém pessoas de alto nível? Eu acho que, assim, acima de tudo, eu acho que essa liderança do time de campo tem que gostar de ensinar, né? Eu acho que e de ensinar ali no trabalho, né? Ali fazendo. Então, a gente tem um pouco desse modelo de ter um padrinho quando entra, né? Uma pessoa nova no time, para sempre ter uma pessoa ali que gosta de ensinar, né? Para realmente fazer esse time se desenvolver. Porque nem sempre você consegue dar treinamento de tudo. Né? Esses treinamentos mais institucionais e tal, organizados, impossível. Então, acho que essa questão do líder gostar de ensinar, acho que é fundamental. Mas tem um fator que a gente não falou aqui, que acho que é importante também, né? Uma das realidades novas, né, tanto em trade quanto em vendas, é o de dados, o uso de dados, né? E análise e interpretação. Então, esse é um outro desafio, né? Porque nem todos os profissionais que têm, né, em vendas ou em promoção, eles têm esse ensinamento lá de trás para ser esse raciocínio analítico em cima de dados. Então é outro desafio, né? Em algumas posições você precisa trazer pessoas que já têm esse skill, em outras você minimamente precisa ensinar alguma coisa,
né? Então, tem sido, acho que, um desafio constante das empresas. Como que a gente constrói uma equipe de vendas que é capaz de sentar na frente do cliente, interpretar o dado e usar o dado corretamente ali na abordagem com ele. Que é o perfeito, né? O analítico mais o hands-on, assim. Aquele cara que executa, que é... Eu sempre digo que esse perfeito é como o Batman, com né? De utilidade, mas o salário está abaixo do Alfred. Então, também tem isso. Então, quando a gente tem essa situação, eu diria que a gente praticamente impossível uma pessoa ter os dois perfis, o analítico e o hands-on, né? O operacional. Sim. Nós mesmos... É muito difícil. Nós não somos isso, difícil, né? Ou a gente está de um lado, ou a gente está de outro. É. E como é que vocês veem isso? Porque, no final, o trabalho de campo, de trade, ele é um trabalho operacional, é um trabalho, né, de mão na massa. Mas será que a equipe não pode compartilhar isso? Será que... Ao invés de a gente tentar trazer, né, uma pessoa multifacetada vinda de outro planeta, a gente, né, contratar aqui no Brasil mesmo uma pessoa comum. Isso aí. E aí, como é que... E essa interação, ela funciona? Essa pessoa consegue colocar na prática? Falou uma coisa que é interessante, né? Dos brasileiros, né? A gente também pode esperar que nasça um Lionel Messi que chuta com a perna direita tão bem quanto ele chuta com a esquerda, né? E não existe. Então você tem que conseguir ter um time que se complemente. Acho que esse trabalho em equipe é valor em muitas empresas e na execução, no trade, é a coisa que faz acontecer, né? Porque uma pessoa em loja pode mudar o jogo daquela loja. Uma estratégia bem desenhada por uma pessoa no escritório pode deixar a companhia num bom momento. Sim. Mas isso só acontece se elas estiverem trabalhando no mesmo time, na mesma área, remando para o mesmo lado. Então, a gente não vai conseguir que o cara seja sempre o analítico e hands-on, como o Soraya usou um exemplo bom, mas a gente tem que conseguir que o analítico consiga influenciar o hands-on de uma maneira muito ágil. Sim. Porque seja uma liderança, seja um colega, a gente precisa conseguir aprender com esses caras, né? O cara que está do seu lado, ombro a ombro com você, ele pode mudar, né? Ele pode te mudar, ele pode te melhorar. Então, acho que o Dente usou um exemplo muito bom, né? As equipes vão crescendo, as equipes vão se espalhando. Qual que é o contato que elas têm? Normalmente no dia a dia, você não tem uma convenção de vendas para treinar. Você tem aquele seu colega de referência. Exato. A tecnologia está do seu lado para te colocar mais próximo ali no contato. O conteúdo está ali. Mas e o fator humano? Como você me ajuda com as minhas limitações? Como eu te ajudo com as suas? Então, às vezes a complementação está ali, né? No colega do lado. Não necessariamente no treinamento formal. Você sabe que alguns anos atrás, já vários anos atrás, né? Quando começou toda essa lógica de venda digital e de funil de vendas digital, eu comecei a estudar muito aquilo, até porque também tinha processos da empresa que eu tinha que ir para esse D2C, para o B2B digital. Mas uma das coisas que me chamou a atenção no processo de venda digital apesar dele ser um processo de venda diferente do que a gente tem nessa relação com o varejo, com o distribuidor ou com os pequenos pontos de venda, ele tem uma característica interessante, que é na venda digital a gente já determina que o sucesso ele vem da especialização, né, de profissionais que fazem coisas diferentes. Então tem o prospector, tem o cara que faz hunting, tem o cara que de fato trabalha o lead de uma forma mais estruturada. Então lá se construiu um modelo de vendas que se aceita que você tenha perfis diferentes para fazer atividades diferentes. A oportunidade que eu acho que tem aqui de go-to-marketing é rever um pouco isso. A gente tem uma lógica vendedor-promotor. Quando eu acho que tem muitos clientes que você tem que ter só um perfil negociador, mas você tem que ter muitos operadores, né? Muitos operadores. Tem clientes que você tem que construir um JBP mais estruturado, e aí você não tem que ter só um negociador, mas você tem que ter muitos dados, pessoas com muito analítico, com raciocínio analítico, para ajudar na argumentação com o cliente. Então acho que a oportunidade talvez seja um repensamento de como as empresas constroem suas lógicas de vendas, né? Não é, na minha visão, só vendedor e promotor. Acho que a gente está perdendo a oportunidade de ter esses recursos especialistas e de não viver isso que você falou, porque ninguém vai fazer tudo.
certeza. de formar times mais diversos, né? De perfis diferentes. Perfis. Assim. E a gente que, né, mais das antigas, a gente tinha muito isso, né? De ter umas equipes bem homogêneas, eu acho. E isso vem mudando um pouco, né? Então, acho que tem muito sentido o que você falou, de realmente aproveitar o melhor de cada um na sua especialidade. Pensando até que a gente tem clientes muito diferentes, canais muito diferentes, né? Acho que é um desafio pra gente montar times com essa diversidade de perfis. Vocês mesmos, né? Assim, vocês têm um canal perfumaria e perfumaria sofisticadas que exige outro tipo de abordagem, né? Exato, que o fator humano conta muito ali na ponta, né? Como categorias que nem, né, do vídeo, né, da JBL. Então, acho que é super É uma importante. venda técnica, né? Na verdade. É uma venda técnica e ao mesmo tempo emocional também, né? Sim, porque sim. é um ticket alto, então você precisa envolver, né, também a parte emocional. Então, Assim, tem uma realidade chegando, né, que todas as categorias, né, algumas mais, outras menos, estão competindo com canais digitais. E aí com vendedores digitais ou influenciadores lá na ponta que estão roubando do próprio canal tradicional que a gente vende. Então, esse repensamento ele é fundamental nesse momento. Fundamental. E o Dente tem razão quando fala uma pessoa com uma experiência que não foi completa numa loja física ali, presencial, ele automaticamente consegue abrir um celular, buscar isso online, ou tirar as dúvidas sobre Ali, aquele né? seu produto, ali, na hora. Eu faço isso. Então, de repente, você tá lá, deu ruptura do seu produto. E aí ele achou. E aquele serviço super rápido vai entregar na casa dele em 2 horas. E toda a vantagem que o ponto de venda físico tinha se perdeu pelo serviço do digital. Sim. O pior, o digital levou porque o conteúdo, né, o aprendizado, a parte técnica, era mais adequada. Era mais adequada e capturou. A emoção eu me senti 100% satisfeito por aquilo. Ele entrou naquele site grande, numa Amazon da vida, e achou um review, achou uma especificidade que ele não sabia que aquele produto tinha e já resolveu a sua própria compra ali. Pronto. A gente acabou de viver a omnicanalidade na sua essência. E aí como é que essa coisa volta? Porque eu quero entrar num novo ponto aqui com vocês, que é a importância de que quando esse tipo de coisa acontece, o próprio operador, né, do canal, o promotor, a turma de campo, ele possa dar esse feedback para ajustes da estratégia. Então, entrar agora, né, nessa coisa da execução, né, e do retorno dessa execução para manter esse monitoramento estratégico. Então, eu sei, Soraya, que você tem histórias interessantes aí, se você quiser contar alguma, mas o que eu vejo, o que o Eric colocou muitas vezes a estratégia, na hora de ser executada, surge uma questão que não estava prevista, não tem estoque, não tem... E aí hoje o mercado está tão disputado que o cliente não perde a viagem. Ele dá uma olhada, ele tomou a decisão, ele quer concluir, ele conclui ali, quando chegar em casa, o produto já está esperando. Como é que você vê isso e essa jornada de resposta da execução para melhorar a estratégia? Eu acho que assim, é fundamental ter um processo, né, dessa informação voltar para dentro da companhia. E hoje a gente está aí na digitalização e eu acho que a gente tem ferramentas que podem ajudar nisso, né? Porque hoje um tema que é super, né, difícil é a produtividade dessa pessoa que está lá no campo. E aí você fala, nossa, a empresa está passando por isso e aquilo e precisa saber um monte de informação do campo. E aí como que essa informação volta? E hoje acho que a digitalização ajuda muito a melhorar essa produtividade, ele levar menos tempo para algumas coisas, né? E poder responder essas pesquisas, seja de qualquer forma que ela é colocada. Então a gente hoje usa a tecnologia de reconhecimento por imagem para fazer todas as pesquisas dos KPIs lá básicos, né, de execução. E isso livra tempo para que ele possa fazer algumas tarefas um pouco mais direcionadas, né, responder algumas coisas mais direcionadas, quando a gente quer direcionar para alguma pergunta bem específica. E usa também o meio digital para essa informação voltar para dentro. Tá. Né? Então acho que a gente tem que tirar proveito realmente dessa parte da digitalização para melhorar a produtividade dessa pessoa que está no campo, para ela poder realmente responder,
né, essas perguntas. E tem a parte também de como essa informação entra para dentro da companhia e como ela realmente flui. E aí que a gente já falou que o trade é fundamental, né? Essa informação chega e ela tem que ser trabalhada para que realmente faça sentido para essa revisitação da estratégia. Então, número 1, isso, né? Digitalização da equipe de campo. Digitalização e... Número 2. Número 2, acho que a qualidade que a gente... A qualidade do feedback que vem do campo, ela passa por esse elemento no meio, né, que seria o filtro, que é a qualidade do profissional do trade mesmo. O profissional de trade, né, daquele comercial, mas que está próximo da estratégia, de capturar aquele aprendizado, de entender por que aquele problema está acontecendo, aquela oportunidade, né? Quantos não são os exemplos de produtos que são pensados, desenvolvidos e avaliados dentro do escritório, numa gôndola virtual, num focus group, e que chegam na gôndola e eles não cabem na gôndola. Ele não consegue ser executado. Então, qual é a qualidade disso? É um produto que não vende ou é um produto que não foi executado da maneira correta, logo ele não teve o efeito nem a performance que se esperava dele? Então, o profissional de trade que recebe esse feedback do campo, ele tem que ser capaz de traduzir isso num insight acionável. De virar para o marketing e falar assim, olha, isso precisa ser mudado, isso não deu certo, o mercado é diferente. Então, acho que o segundo pilar é bem por aí. E ele tem que ser aquele chato que vai falar assim, não vai sair nada que não for testado em campo, né? Já tive experiência passada que mudança de embalagem, né? Então, tudo lá super aprovado pelos consumidores, né? Teste de conceito, de aceitação e tudo. E quando chegou no campo, né, na gôndola mesmo, ali no meio do varejo, né, naquela bagunça toda de loja, não funcionou. Porque também tem que funcionar na rotina do promotor, que vai lá, né, abastecer. Às vezes são produtos empilhados, né, então um erro ali de peso na embalagem, né, de equilíbrio de peso na embalagem, né, se é um produto que vem abastecido em série, mata toda a produtividade do time. Né, ele coloca ali um monte, põe o primeiro, caiu, derrubou tudo que tá para trás. Então, são coisas assim que às vezes o trade tem que ser bem chato, né, que tem que ser guardião dessa informação que tem que passar pelo campo mesmo. E tem um problema nisso, viu, Marcelo e pessoal, porque essa semana no evento da Scantech in Motion eu vi uma informação que eu falei assim, não é possível, né? Mas eles fazendo toda a análise de todas as categorias, só 22% de todas as inovações que foram lançadas num ano conseguiram ter uma distribuição maior do que 800 lojas. Nossa. Só 22%. E é muito do que eles estão falando aqui, de inovação que não podia ter sido lançada sem testar e entender se é possível de ser executada, mas tem também o entendimento lá de fora do quanto que o cliente está estocado, seja em geral e ele está sem caixa para se comprometer com produtos que têm risco, porque são produtos novos, ou seja, porque dentro da própria categoria a gente está lançando produtos, mas essa categoria, essa marca, às vezes tem as variantes antigas com estoques gigantescos. Então isso para mim é uma parte do que a gente comentou no começo, né? Essa escuta, ela deveria ser o como que você alimenta o processo de execução e estratégia, e muitas vezes é falho, mesmo tendo esse tipo de informação na mesa. A gôndola é de borracha, né? Essa gôndola não é elástica. Também eu sinto que falta o que o Eric falou, assim, tem empresas que obviamente são mais bem resolvidas, mas é o processo, né? E fazendo um comparativo, né? Quem trabalha em supply chain, né, tem toda uma lógica de trabalho de árvore de perdas e de analisar cada coisa para buscar, né, o que você tem que fazer e agir. Né? Em vendas e trade marketing, isso acontece já em algumas empresas e elas são um pouco mais eficientes, mas não tem essa cultura ainda. A cultura de, puxa, pegou isso aqui, como que a gente conserta e de que jeito que a gente move a companhia. Está necessariamente no processo já, né? O que eu tenho ouvido muito é uma dificuldade em ter um controle, uma gestão de toda a exposição ou disponibilidade de produtos pelo varejo. O varejo, de uma forma geral, ele se esforça com um conjunto pequeno de indústrias onde ele dá prioridade, mas a imensa maioria das indústrias é tratada meio
olha, faz o que é possível de ser feito, mas o próprio comprador não está acompanhando a performance desses produtos. E aí o trade ele tem um papel de liderança fundamental, né, na construção dessa jornada. Mas eu não vejo as organizações ouvindo esse recado do promotor para fazer o monitoramento estratégico, para ajustar a estratégia, ou para consertar processo, ou para avançar ou construir novos processos. Eu vejo uma dificuldade maior, sim, das pessoas serem ouvidas. O que vocês sugerem que pudesse ser feito por um gestor que está ouvindo a gente e que ele queira mudar isso? Vocês já fizeram algum projeto, alguma coisa onde a gente pudesse resolver isso? Boa pergunta. Existem iniciativas que podem ser encampadas, né? Acho que cada um, a questão da iniciativa própria, né? De você estar em contato com a tua equipe, com a tua gestão, você que é gestor numa praça, numa região, num canal, tá próximo dessa equipe, seja uma equipe de execução de loja, seja uma equipe de promotores que são mais vendedores, até mesmo do seu próprio vendedor, porque vamos lembrar, né, os vendedores são quem chegam a qualquer ponto de venda desse mais de 1 milhão de pontos de venda no Brasil. Então assim, se tem um ponto de venda, um vendedor vai chegar lá. Então ele é o primeiro a trazer isso. Como o Dente falou, inteligência nos dados, né, o uso de dados de maneira massiva, que escapem um pouco a capacidade analítica de quem os recebe, mas o uso das ferramentas, né? Hoje em dia, quanta inteligência por trás de dados é capaz de se usar. Então, seja para melhorar uma previsão de demanda, seja para melhorar a execução de um produto, mas isso, ainda que a sua empresa não tenha acesso a esse recurso, a essa inteligência, a essa tecnologia, nada substitui o olhar atento de quem está presente no campo e consegue capturar a dor daquele ponto, que depois vai te levar para olhar o ponto de venda seguinte, a loja seguinte, entender se aquilo é pontual, se aquilo é realmente um diagnóstico comum. Então, nada substitui o olho atento do humano na loja, ainda que os dados trabalhados de maneira sistêmica possam ser bem utilizados e que agreguem muito, assim, ainda que a gente não tenha a disciplina da área de supply chain, muitas vezes, em decupar o problema, né, árvore de perdas. Acho que esse olhar atento e uma visão um pouco mais clara da estratégia pode te ajudar. Ajuda. Super. E tem a dica que eu daria, Marcela, eu vejo que as empresas que conectam a informação que vem, né, estruturam essa informação de uma forma que de fato, né, a organização também inteira entenda. Né? Porque do mesmo lado que a gente comentou aqui sobre às vezes lá fora não entende a comunicação e a clareza da estratégia, aqui tem o outro lado, né? O U-Trade tem um papel fundamental nisso, de estruturar a informação que vem de fora de uma forma que a organização entenda o tamanho do problema que ele pode estar tendo e inserir essa discussão dentro de um processo estratégico da empresa. Eu vejo muitas organizações onde para ali em vendas, né? Entra dentro de uma discussão de supply de uma forma mais informal, assim, eu sei que tem estoque, né? Mas não tem o dado, não tem a informação, não costura com as informações que estão sendo discutidas naquele processo oficial. Então a dica que eu dou, né, do ponto de vista de ouvir, além de ouvir, estruturar a informação e colocar dentro de um processo formal da companhia, reconhecido pela organização como aquele que vai mudar o jogo. Tem que ser um insight de valor, né, que venha do campo. E normalmente isso aí tem que ser transformado nessa milhares de informações, muitos dados que a gente recebe. Isso tem que ser transformado em valor e um insight valioso que mova alguma coisa dentro da companhia. Então acho que é muito o que você falou, né? De como a gente leva para dentro e que daí todo mundo reconheça como um insight que realmente vai fazer a diferença. Eu já vi, eu acho que todo gestor que está nos acompanhando pode se apropriar da ideia, né, que você está colocando, que eventualmente haver um monitoramento das melhores práticas
que podem acontecer em lugares diferentes. Isso é bom. Então, o sujeito tem uma ideia, ele tem Isso é uma importante. percepção. Importantíssimo. Uhum. E aí tem aí de novo tem um ritual, uma rotina Ritual. que é muito importante de reconhecimento Sem dúvida. desse movimento. Então, isso pode ter um ciclo mensal, mas pode ter até um ciclo semanal, Uhum. dependendo de como você queira incentivar essa equipe de campo. Certeza. Sim. A equipe de campo ela tem essa necessidade que é humana de ser vista. Ele está sozinho, longe, né, em algum lugar, e ele tem o desejo de ter esse reconhecimento da matriz, da organização como um todo. E aí, à medida que você cria rituais, onde, poxa, eu tenho o destaque da semana, eu tenho o destaque do mês, onde o gestor de trade ele identifique a iniciativa que trouxe um resultado diferenciado para vendas, seja especificamente numa rede ou em alguma região, eu tenho a impressão que essa é uma ótima forma de você, primeiro, mobilizar a equipe do Brasil todo, que todo mundo vai querer ganhar alguma coisa, né, em termos de reconhecimento. E o segundo é que, de fato, ideias boas e originais, que às vezes são executadas, são realizadas em algumas regiões, elas ficam lá, elas não são compartilhadas. Certeza. Então, esse ritual que é nada mais do que ouvir, prestar atenção e captar o conhecimento do trade de campo, pode gerar transformações. Relevantes. 3 ou 4 ideias no ano podem Não, exatamente. mudar o jogo para a Nossa. organização. Isso é um ponto interessante, né? Que a gente fica. Já trabalhei em uma indústria que falava quem foi o primeiro a ter a ideia de pendurar ovos de Páscoa em modelo de parreira, né? Loja, assim, certamente se isso não tivesse sido replicado, o mercado de chocolate seria totalmente diferente. Sim. Então, a gente usa uma expressão, né, em algumas companhias que é o steal with pride, que é roubar com orgulho. Uhum. Pega uma boa prática, coloca isso. Hoje o WhatsApp tá na mão de qualquer um. Sim. Uma boa prática tá uma foto, um texto breve, um áudio, se você não gosta de digitar, Sim. de ser compartilhado. Isso pode transformar a história de uma categoria. Uhum. Concordo. Antes do WhatsApp, as pessoas também faziam isso. Imagina agora. A tecnologia está do nosso lado. Então, rotinas como essa, né, desses rituais que celebram, reconhecem, espalham a notícia, fixam, podem fazer toda a diferença. Sim. Toda a diferença. Ainda mais quem trabalha com sazonal. Nossa, Mais super bem ainda. com isso. Mais ainda. Tem isso. Bom, a gente está chegando ao final e eu gostaria de dar a oportunidade de vocês de falar uma expressão, uma palavra que pudesse resumir o pensamento de vocês de para onde a gestão de trade deve ir quando a gente fala, né, dessa visão do planejamento, da estratégia e da execução de alta performance. Que tendência vocês estão vendo hoje que pode construir a nova etapa, o novo patamar em termos de performance para o trade? Olha, eu vou começar aqui. Por favor. Né? Não é uma palavra, mas o trade marketing ele vai ser desafiado agora, né, por outros ativos que estão sendo negociados pelo trade, que são esse monte de negociações que estão tendo com retail mídias. Né? É uma nova realidade para o trade marketing. Uhum. Então, a minha contribuição aqui é né, se a gente já tinha algumas armas de trade marketing, a gente vinha discutindo quais eram as melhores, tem um elemento novo na mesa, que é o retail media. Mas ficando aqui na discussão que a gente teve aqui, para mim, talvez o que eu mais gostei aqui, e foi o que a Soraya falou, para mim, sempre, né, uma estratégia vai ser bem executada se ela está oferecendo um valor eficiente para o varejista ou para o distribuidor. Né? Esse é o ponto de partida, né, que tem que sempre valer, tem que estar sempre na mesa. Né? Se você faz isso bem, você ganha a confiança dos clientes, a equipe consegue fazer as coisas e, na minha opinião, né, vai ser sempre assim. Legal. Valor para o canal. Eu acho super, super relevante o que você colocou.
não adianta nada, né, a gente fazer uma estratégia maravilhosa, treinar o time e tal, mas tem ali, né, um elo importante que precisa ser convencido e a gente precisa estar alinhado com o objetivo dele, super ponto. Eu traria a questão do olhar externo, né, a gente falou muito sobre mudanças muito acontecendo cada vez mais rápido, né, e eu acho que o fundamental é o trade continuar tendo um olhar muito externo. E a gente vê, né, que tem companhias que têm liderança de mercado e acabam se acomodando um pouco nessa questão de ter um olhar mais externo, né, e trabalham muito para dentro. E a gente falou muito hoje sobre como as informações do campo, né, as informações externas voltam para a companhia. Então, acho que é fundamental esse olhar externo, esse olhar atento, né, e por mais que você esteja lá nadando de braçada, né, esteja liderando share, ficar muito atento ao que está acontecendo externamente, né. Eu acho que o trade tem que estar junto do time de vendas. Eu fico desafiando sempre, onde eu passo, qualquer indústria que eu trabalho, eu sempre falo, né, vem junto com a gente, vem junto com o time de vendas para as reuniões com o cliente, vem sentir a dor do varejo, que aí sim você vai conseguir ser mais efetivo nos planos que você está propondo. Sim. Então, acho que esse olhar externo é fundamental. Legal. Sem dúvida. Acho que o que eu consigo entender um pouco do que vocês dois falaram, e que eu acho que é super relevante para o trade marketing, que às vezes uma grande estratégia, um grande plano com uma grande abrangência pode não ser eficiente se a gente não olhar o ponto. Então, o trade marketing que está próximo do campo, que está atento às mudanças, o trade marketing pode fazer diferença resolvendo aquele ponto. A gente fala de Scantec recentemente, né? A Scantec consegue te dar o endereço de uma loja. Então, aquela loja, se você ganhar a batalha naquela loja, cuja solução às vezes é uma visita, uma resposta, um ajuste, aquilo pode transformar. Então a atenção ao detalhe, né, buscar excelência em resolver o detalhe, pode transformar uma realidade muito maior. Então, proximidade com o campo e atenção à inovação, né, à informação que está aí, ao ambiente que se desenha, só vai ser eficiente de fato se a gente conseguir olhar no detalhe, sim, aquele ponto, e transformar isso de fato em cada ponto de venda uma vitória. Legal, olhar cada ponto de venda, eu acredito muito nisso aí. Bom, quero agradecer vocês pelo tempo, pela energia e conhecimento, experiência, compartilhando com os nossos ouvintes, né, quem está assistindo a gente. Eu quero agradecer e novamente lembrar que é por você que a gente faz isso. E que a nossa série continua. No total vão ser 5 episódios do Trade Talks e em breve estaremos juntos novamente. Sucesso e bons negócios!